Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rafaela. Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Agora vamos fazer uma breve revisão de língua portuguesa. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco sobre os conteúdos de gramática, certo? Então, desde já, eu desejo um ótimo dia a todos e bons estudos. Língua portuguesa, temos aqui um roteiro, certo? Com os conteúdos e as páginas, encontro consonantal e dígrafo, ESA com Z, ESA com S, encontro vocálico, vogais e semivogais, ditongo oral e nasal, ditongo crescente e decrescente e as páginas, certo, pessoal? Isso é para vocês se guiarem, caso precisem, caso achem necessário, se guiarem pelo livro, ok? Então, vamos dar continuidade. Vamos iniciar no conteúdo de encontro consonantal. Tia Rafa, me recorde o que é o encontro consonantal. Pessoal, quando duas consoantes se encontram dentro de uma palavra e não possuem vogal intermediária, chamamos de encontro consonantal. O agrupamento de duas ou mais consoantes sem vogal intermediária recebe o nome de encontro consonantal. Exemplos: creme, pedra, porta, ritmo. Uma observação: apesar de serem duas letrinhas juntas, cada uma tem o seu som. Isso é, nos encontros consonantais. Já nos dígrafos, que é um caso diferente, as duas letras se unem, se encontram, mas cada grupo tem um único som. São duas letras e um único fonema. Um único som. Tia Rafa, e os exemplos de dígrafos? Águia, aquilo, nascer. Águia, GU. Aquilo, QU. Nascer, SC. Assim como RR, SS, NH, LH. Vocês podem acompanhar no livro de vocês e perceberem os demais exemplos, ok? Então, nunca se confundam, não esqueçam as diferenças existentes entre encontro consonantal e dígrafos. Vamos para as terminações ESA com Z e ESA com S. Bom, acompanhe na setinha que quando vamos transformar adjetivos, que são características e qualidade que damos aos seres, em substantivos, nós acrescentamos o ESA com Z no final da palavra. Triste, tristeza. Belo, beleza. ESA no final da palavra. Nos casos de gênero, passando do masculino para o feminino, nós vamos acrescentar ESA com S. Camponês, camponesa. Português, portuguesa. Ambos terminam com ESA, ES. Palavras no masculino para palavras no feminino. Compreende as diferenças entre as terminações, entre ambas as terminações? Compreenda também as regrinhas. Percebi dentro de sala de aula que vocês conseguiram notar com muita facilidade o que foi dito, o que foi explicado. E creio que vocês tiraram todas as dúvidas que restaram. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Dando continuidade, vamos ver agora sobre vogais e semivogais, a diferença entre elas. Quanto à intensidade. Tia Rafa, mas como é que eu vou identificar uma semivogal e uma vogal? Pessoal, depende da intensidade da vogal. As vogais, elas possuem intensidade maior e superior, na verdade, às semivogais. As semivogais, elas possuem uma intensidade inferior, uma intensidade menor.
Exemplo: quarto, temos uma semivogal e uma vogal. A semivogal é a letrinha U, é a vogal U. E a vogal, realmente, é a A, que possui uma intensidade maior. Então, temos uma semivogal e uma vogal. A semivogal possui baixa intensidade e a vogal possui maior intensidade. Dentro de uma palavra, vai depender da intensidade, pessoal. Intensidade. Compreenderam as diferenças? Lembro que vocês fizeram muitas atividades e em cada uma delas vocês conceituaram o que são vogais e o que são semivogais. Ok? Vamos lá. Vamos iniciar com os encontros vocálicos, que é quando vogais se encontram dentro de uma palavra. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal em uma mesma sílaba. Exemplo: pai, mãe, série. Por quê? Porque as letrinhas vogais estão juntas, mas uma é uma vogal e outra semivogal, ou uma semivogal e a outra é uma vogal. Então, elas permanecem juntas na mesma sílaba, durante a divisão silábica. Outra classificação para os encontros vocálicos é o tritongo. O tritongo é a sequência formada por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, sempre nessa ordem, numa só sílaba. Pode ser oral ou nasal. Exemplos: Paraguai, quão. Paraguai possui as três letrinhas juntas. Uma é uma semivogal, a outra vogal, e assim como foi explicado no conceito. Ela é considerada um tritongo oral por causa da pronúncia, e quão é considerado tritongo nasal também devido a isso. Vocês vão compreender logo a seguir, logo nos próximos slides. Hiato é o último exemplo de encontro vocálico. É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertence às sílabas diferentes, mas uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. Bom, aqui é o encontro de duas vogais, diferente do caso de tongo. Aqui é quando duas vogais se encontram, mas que elas ficam em sílabas separadas na divisão silábica. Sa, i, da, po, e, zi, a. Não tem como duas vogais que têm a mesma intensidade permanecerem juntas. No caso que vocês perceberam. Compreenderam? Que os encontros vocálicos se dividem em três e em cada um vocês podem perceber as características próprias. Bom, vocês acabaram de ver alguns exemplos de conteúdos voltados aos encontros vocálicos. Destacamos também uma das classificações, que é o ditongo. Ditongo é quando há o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal dentro de uma palavra, e elas permanecem juntas durante a separação silábica. Temos o ditongo oral e o ditongo nasal. Vamos saber a diferença de acordo com a pronúncia, de acordo com como pronunciamos. Oral é quando uma palavra ela sai totalmente pela boca, a questão da oralidade. Já o ditongo nasal, além de sair pela boca, também percebemos um aprofundamento durante a nossa fala. A passagem do ar, nós compreendemos ao lermos coração. Há uma profundidade maior durante a nossa
transmissão. Então, quanto à pronúncia, o ditongo pode ser oral e ou nasal, certo? O ditongo também ele pode ser crescente e ou decrescente. Depende da posição da semivogal na palavra. Crescente, quando a semivogal vem antes da vogal. Decrescente, a semivogal vem depois da vogal. Então, vocês podem perceber as diferenças existentes entre elas. E cuidado para não se confundirem. Tentem seguir esse esquema e o próprio esquema que está no livro de vocês, ok? Bons estudos a todos, uma excelente atividade avaliativa.